Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um aplicativo que gera uma paleta de cores a partir de uma cor, criando as cores da paleta de cores em diferentes tonalidades. Por exemplo, se eu escrever aqui em cima o seguinte código que vai corresponder à cor verde. Eu quero 0 para vermelho, né? Eu quero o valor máximo para verde, então é FF. E quero 0 para azul. Lembrando que esse formato de cor aqui é o que nós chamamos de formato hexadecimal. Os dois primeiros dígitos, depois do sinal de cerquilha, equivalem ao valor de vermelho. O terceiro e o quarto algarismo se refere ao valor de verde. E o quinto e o sexto algarismo se refere ao valor de azul. E, portanto, aqui eu tenho 0 de azul, o máximo de verde e 0 de vermelho. E aí, se eu clicar em enviar, ele cria para mim uma paleta de cores que usa o verde, né, como base e cria ela em diferentes tonalidades. Se você clicar na cor, ela é copiada e aparece essa mensagem aqui indicando a ação. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa tonalidade aqui, ó, de 30%, né, de 30% de escurecimento, por assim dizer, da cor, né? Para aqui para baixo é escurecimento e para cima é clareamento, né, luminosidade. E a cor, sem estar alterada, ela aparece aqui no 0%, né? Portanto, se eu clicar aqui, ó, ele copia, e aí se eu vir aqui, ele vai utilizar, se eu vir aqui e colar, né, e clicar em enviar, ele vai utilizar essa cor como base. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0 de vermelho, 0 de verde e o máximo de azul, eu vou ter aí uma paleta de cores azul. Se eu colocar aqui o máximo de vermelho, nada de verde e o máximo de azul, eu vou ter aí uma paleta de cores roxa, né? Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir nosso projeto, eu vou executar o comando npx espaço create react app e o nome do projeto, que vai ser gerador de cor. E aí, enquanto o nosso projeto instala, eu vou mostrar para vocês aqui a página de uma das bibliotecas que nós precisamos instalar, que é a biblioteca Values.js. É uma ferramenta que nos permite criar uma paleta de cor a partir de uma mesma cor e em tonalidades diferentes. Portanto, para a gente instalar essa biblioteca, nós precisamos executar o comando npm espaço i para instalar e o nome da biblioteca, que é values.js. Portanto, nós acabamos de criar o nosso projeto inicial React. Eu vou digitar aqui ls para ver aonde eu estou no meu diretório. Bem, eu estou no diretório inicial. Eu vou digitar cd gerador de cor para mover para dentro do diretório gerador de cor. Portanto, agora nós temos aqui uma indicação visual de que nós estamos dentro do diretório gerador de cor. Eu vou digitar Ctrl L para limpar o terminal. E aí, se eu digitar ls, nós vemos que nós temos aqui no nosso diretório gerador de cor a pasta Node Modules, a pasta Public, a pasta src, e nós temos aqui a pasta Package.json, que é onde ficam as configurações do nosso projeto, incluindo as dependências, né, que são as bibliotecas que estão instaladas no projeto e que o projeto utiliza. Se eu vim aqui e digitar npm espaço i values.js, values.js, essa biblioteca vai ser instalada no nosso projeto, incluída aqui no arquivo package.json. E aí, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse projeto vai ser criar a estrutura HTML. Mas antes disso, deixa eu excluir alguns arquivos aqui na pasta src, arquivos que nós não vamos utilizar no nosso projeto. Portanto, eu vou excluir a pasta setup tests, vou escolher o arquivo setup test, vou excluir o arquivo report web vitals, também não vamos utilizar. Vou remover o arquivo logo.svg.
Vou remover o arquivo app.teste.js e vou remover o arquivo app.css. Em seguida, aqui dentro do arquivo index.js, eu vou remover algumas importações desses arquivos que nós acabamos de remover. Portanto, eu vou remover aqui a importação de Web Vitals, vou remover a importação aqui dentro do arquivo app.js da logo e do arquivo app.css. E aqui dentro do arquivo app eu vou remover, deixa eu fechar aqui, eu vou remover tudo que está aqui dentro da instrução return, né, que representa o componente que vai ser exibido, e vou criar simplesmente uma tag h1 com o texto Olá Mundo. Aqui dentro do arquivo index.css, eu vou remover isso aqui tudo. E aqui dentro do arquivo index.js, eu esqueci de remover a chamada função WebVitals. Portanto, nós vamos remover isso também. E aí, quando eu vim aqui no terminal e executar npm start, vai ser iniciado o servidor de desenvolvimento que nós vamos utilizar para poder visualizar o nosso aplicativo. Eu vou pegar esse endereço aqui que foi criado para mim, né? Vou abrir aqui no meu outro navegador para a gente poder visualizar de forma mais fácil com o navegador, com o aplicativo exibindo do lado direito, o nosso editor de código do lado esquerdo. E aí nós vamos começar fazendo o seguinte. Aqui no arquivo app.js, ao invés de retornar um elemento h1 com o texto Olá Mundo, nós vamos retornar um fragmento. E nós fazemos isso porque componentes em React, componentes como por exemplo app.js, né? Eles precisam retornar uma coisa só. Tem que ser um elemento só. O elemento pai, né? E como eu quero retornar na realidade a partir de app.js, eu quero retornar dois elementos, duas seções, né? Eu vou criar um fragmento para que ele envolva esses dois elementos que nós vamos criar, que vai ser o cabeçalho aqui no topo, né? Com o nome do aplicativo do lado esquerdo e aí o campo para a gente digitar a cor que é para ser criada a paleta de cores. E embaixo vai ser a lista de cores, né? Portanto, são duas coisas. Eu estou criando um fragmento com essa sintaxe aqui para poder englobar eles. E aí, esses elementos serão um elemento section com o atributo className igual a container. E aí, dentro desse elemento section, eu vou ter um cabeçalho nível 3 com o texto gerador de cores. Logo abaixo eu terei um formulário. Dentro dele um elemento input, que vai ser do tipo texto. O texto substituto, que vai ser exibido quando o usuário não digitar nada no campo, né? Que é o atributo placeholder. Vai ser esse código aqui hexadecimal. E nós teremos o atributo className, que vai ser igual ao seguinte. Nós vamos criar, utilizando chaves, um código JavaScript para ser executado aqui dentro. E aí, nós queremos criar um template de string. Peraí. Digitando crase duas vezes. E aqui dentro da crase eu vou encaixar de forma dinâmica através da sintaxe do sinal de cifrão e chaves, né? E aí eu vou escrever aqui o seguinte.
eu vou escrever aqui que se erro for verdadeiro, então retorne. Se erro for verdadeiro, então retorne a string error. Se não, retorne null. É isso o que isso aqui. Espera aí, tem que ser aqui, ó. Isso. É isso que essa sintaxe aqui significa. Nós estamos executando uma estrutura condicional utilizando o operador ternário, que é o ponto de interrogação, 2 pontos, né? Se erro for verdadeiro, vai retornar error. Se for falso, vai retornar null. E aí, erro não existe ainda, portanto, vamos criar ele aqui em cima. E aí, para criar essa variável, né, essa propriedade erro, eu vou utilizar o hook useState. E aí eu preciso importar ele aqui em cima, né? useState retorna um vetor com 2 elementos. O primeiro é a própria variável, né, que vai ser erro. E o segundo elemento é uma função que nós usamos para definir o valor da variável, né, da propriedade aqui erro. E aí eu vou chamar essa função de definir erro, vou criar isso como sendo uma constante. Em seguida, nós vamos criar... Deixa eu ajeitar aqui o estilo do código, para ficar mais fácil de visualizar. Embaixo desse elemento input, eu vou criar um elemento button com class name igual a btn, e o tipo dele vai ser submit, e o texto vai ser enviar. E aí, se eu atualizar aqui a página, ó, nós veremos esses elementos HTML sendo exibidos. Portanto, esse é o componente inicial para esse cabeçalho aqui de cima. Vamos criar o outro, que será a lista de cores, né? Vai ser um elemento section com o atributo class name. Igual a cores. E aí, dentro desse elemento section, eu vou digitar chaves. E aí, aqui dentro das chaves, eu vou percorrer um vetor chamado lista, que vai ser a lista de cores, né? Essa variável, né? Essa lista, ela não existe ainda, portanto, vamos criar ela. Aqui em cima, eu vou digitar o seguinte, vou utilizar o hook useState, e aí eu vou criar um novo objeto. Deixa eu importar ele aqui em cima. Esse objeto ele vai vir da biblioteca values.js. Import values from values.js. E aí vai ser um novo objeto, values, né, do tipo values. A cor que eu quero criar, a paleta de cores, vai ser a cor... Essa cor aqui, que vai ser um vermelho, né? E aí, eu tenho que digitar que nesse objeto, esse objeto ele tem um método chamado all. E aqui eu vou passar 10, no caso aqui, esse método all que eu estou passando o número 10, ele vai criar uma lista com 10 cores diferentes, com 10 cores diferentes para a paleta de cores, com a sua luminosidade e a sua escuridão aumentadas gradativamente. E aí, como são 10, né, vai ser de 10 em 10% até chegar a 100%.
E aí, eu vou pegar isso aqui que a gente acabou de criar e vou retornar. Lembrando, useState retorna um vetor com 2 elementos, né? O primeiro é a lista e o segundo é uma função chamada definir lista. Eu poderia utilizar outro nome, mas definir lista me parece ser um nome apropriado para a função que nós vamos utilizar para definir essa lista de cores. E aí agora, deixa eu recarregar a página. Deu um erro aqui na página, é porque nós criamos esse par de chaves aqui para executar código JavaScript. E aí tá dando, essa sintaxe aqui não funciona. Isso aqui dá um erro de sintaxe, né? Nós precisamos fazer alguma coisa com lista. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte: como lista é um vetor, eu vou chamar o método map para transformar cada um dos elementos desse vetor lista em um componente. E aí eu vou retornar o seguinte: eu vou retornar um elemento artigo. Vamos fazer o seguinte: eu vou para esse componente que vai representar cada uma das cores, eu vou criar um componente chamado cor única. E aí esse componente ele não existe ainda, portanto vamos criar ele. Aqui no explorador de arquivos, dentro da pasta src, eu vou criar um novo arquivo chamado cor única. E aí eu vou escrever aqui, ó, constante cor única é igual a uma função que retorna um parágrafo com o texto cor única. E aí, só atualizar a página. Bem, eu criei o... eu esqueci de exportar, perdão. Esqueci de exportar como padrão cor única. E esqueci de importar aqui no arquivo f.js. Portanto, vamos fazer isso. Aqui nós estamos utilizando o componente cor única na linha 25, mas nós não importamos esse componente, né? Portanto, vamos fazer isso. Importar cor única a partir de cor única.js, .barra, né? E, portanto, agora, cadê? Não consegue encontrar cor única. Ué, o que está acontecendo? Cor única.js. Deixa eu criar como sendo uma função. Será que é isso? Utilizando a palavra-chave function, né? Vamos ver. Ué, peraí. Deixa eu reiniciar de novo. Ah, tá. É que não precisa o .js aqui no final, ó. Esse é o problema. Vamos lá. E não precisa do ponto e vírgula aqui. Isso, portanto, agora nós temos aqui um elemento P com o texto cor única para cada uma das cores que foram criadas para a paleta de cores aqui, que estão armazenadas aqui em lista, né? E aí, para eu poder exibir cada uma das cores, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso... Deixa eu pensar. Eu posso passar... Bem, vamos pensar aqui. Aqui nós estamos percorrendo cada um dos elementos do vetor lista através do método map. E a função que é executada
para retornar cada uma das cores como sendo um elemento, né, um componente que nós estamos chamando de cor única, essa função aqui ela recebe dois argumentos. O primeiro é o próprio item, que eu vou chamar de cor item. E o segundo é o índice desse elemento, que eu vou chamar de índice. E aí, quando nós utilizamos o método map, nós precisamos passar um atributo chamado key para o componente que está sendo criado, né, para cada um dos elementos. E aí esse atributo key ele precisa ser um identificador único para cada elemento. Isso é para propósitos de performance. E aí eu sei que esse argumento cor_item, que é cada um dos elementos aqui da lista, possui uma propriedade chamada hex. Se a gente vir aqui, ó, e imprimir no console lista, vamos ver o que foi retornado, né? A gente nem chegou a ver. Aqui, cadê? Aqui, ó. Foi criado 20 no total, né? Mais 10 níveis de paleta de cores para luminosidade e para escuridão. Então, no caso aqui, ó, a gente vê que nós temos um elemento no índice 10, que é do tipo base, que é a cor que nós passamos, né? Que é essa cor aqui. Que em formato hexadecimal é esse código aqui, F15025, mas que em RGB... Cadê? Deixa eu recarregar aqui. Mas que em RGB é esse valor aqui, ó, 241 de vermelho, 80 de verde e 37 de azul. E foi criado 10 cores para a paleta de cores em direção à luminosidade e 10 elementos para a paleta de cores em direção à escuridão. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, como nós temos acesso, por exemplo, à propriedade RGB, mas tem também a propriedade hex, que retorna o valor hexadecimal da cor. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui e passar para o componente cor única um atributo chamado cor hex, que vai ser igual a cor item.hex. E aí, aqui no componente cor única, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar aqui, por exemplo, e criar um atributo estilo que vai ser igual a cor de fundo, background color, igual a... E aí deixa eu encaixar aqui de forma dinâmica. Um sinal de cerquilha e cor hex, que foi recebido como argumento aqui que foi recebido como propriedade para o componente, né? E aí eu preciso extrair aqui nas props, né, nas propriedades, cor hex. E aí, portanto, agora eu acredito que, vamos ver. Isso vai ser aplicado como cor de fundo cada uma das cores da nossa paleta, né? E aí, deixa eu pensar aqui. Vamos fazer o seguinte. Aqui no arquivo app.js, eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima, eu vou criar, utilizando o useState, um estado, né? Uma propriedade, uma variável, chame de como você quiser. Em inglês eles chamam de state, né? É como se fosse uma propriedade do componente.
E aí ele vai se chamar cor e a função definir cor. No elemento botão aqui que envia a cor, né, a nova cor, eu vou criar um atributo vou criar um atributo onChange, ou melhor, vou criar um atributo value, valor, igual a cor, e um atributo onChange, que vai executar a seguinte função. Ela recebe o evento, né, que é o evento change, e aí ela vai chamar a função definir cor para definir a cor igual a evento.target.value, que é o valor que é digitado aqui no campo, né? Além disso, aqui no formulário, eu vou criar um atributo onSubmit, que define o que acontece quando o formulário for enviado. E quando ele for enviado, eu quero chamar a função enviar. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui em cima, ao invés de imprimir a lista, eu vou criar uma constante chamada enviar, que vai ser igual a uma função que vai receber o evento. E aí eu vou chamar aqui, evento.preventDefault, para evitar o comportamento padrão do evento, né? No caso, o evento é o evento submit, né? o evento de envio de formulário. E o comportamento padrão desse tipo de evento é recarregar a página. Mas nós não queremos isso. Nós não queremos recarregar a página quando o formulário for enviado. Nós só queremos pegar a informação do formulário e recarregar aqui para essa nova cor. Então, portanto, utilizando esse método, nós prevenimos o comportamento padrão. E aí, em seguida, eu vou criar uma estrutura de tentativa de execução de código e captura de erro, digitando try para tentar executar esse bloco de códigos aqui. Vou capturar o erro com o comando catch. Vai receber o erro. E aí eu vou definir aqui, definir erro como sendo verdadeiro, true. E vou imprimir no console, erro capturado. E vou imprimir no console, erro capturado. E é isso o que vai definir aqui se o input vai receber ou não a classe error. Pode ser erro aqui. Pronto. E aí, no bloco de código que vai tentar ser executado, eu vou criar uma variável chamada cores, que vai ser igual a new values, passando a cor que foi definida pelo usuário. E eu quero 10 elementos para luminosidade e escuridão, né? E aí eu vou definir a lista como sendo cores e vou definir o erro como sendo falso. Portanto, agora, se eu vim aqui e digitar, por exemplo, cerquilha 00 de vermelho, máximo de verde e 0 de azul, né? Cadê? Ah, tá, tem que recarregar a página? Eu não tinha recarregado a nova versão, acho que foi isso. Vamos tentar de novo. Cerquilha 00FF00 para verde. Portanto, agora nós temos uma paleta de cores verde, né? Se eu colocar 0000 e FF, vai ser azul, né? Que aqui é o máximo de azul, nada de verde, nada de vermelho. Ok, portanto agora nós temos uma paleta de cor funcionando de forma rudimentar. Nós precisamos melhorar o estilo aqui desse código, né? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu acabar de criar... Deixa eu pensar. Então, aqui no componente cor única, vamos melhorar esse componente aqui. Ao invés de retornar um elemento parágrafo, eu quero retornar um elemento
article, artigo, né? E aí ele vai ter um atributo className igual a... Vou criar um template de string. E aí vai ter aqui, ó, cor. Vou encaixar aqui de forma dinâmica. Se o índice for maior do que 10, e aí esse índice vai ser uma prop que vai ser recebida pelo componente. Índice. E eu vou passar ele aqui no map, né? No caso aqui, índice é igual a índice. E aí, se o índice do elemento for maior do que 10, eu quero retornar cor clara, senão não retorna nada. Nós veremos daqui a pouco para que é isso, né? Porque nós queremos diferenciar as cores claras das cores escuras. A gente vai definir aqui também, estilo vai ser igual a um objeto, né, com a propriedade background color igual a, e aí eu vou criar aqui de forma dinâmica RGB, encaixando de forma dinâmica cor fundo. Essa variável, cor fundo, ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui em cima, eu vou fazer aqui, ó, deixa eu pensar. No caso, vamos passar para esse componente cor única uma prop chamada RGB, que é o valor vermelho, verde e azul da cor, né? RGB, sem o A. Vamos passar aqui em app.js. Eu vou passar aqui, ó, RGB é igual a cor item.rgb. E aí, aqui dentro do componente cor única, eu vou criar uma constante chamada cor fundo, que vai ser igual a rgb.join. Lembrando, RGB é um vetor com 3 valores, cada valor é o vermelho, o verde e o azul. E aí, como é um vetor, eu vou utilizar o método join para juntar esses 3 elementos, colocando um divisor entre eles, que vai ser uma vírgula. E aí, aqui não é RGBA, é RGB. E aí, se eu atualizar essa página, peraí. Ah, tá, tem que colocar conteúdo, né? Deixa eu colocar aqui, ó, cor única. Senão a gente não vai conseguir ver. É isso? Ué, não tá indo? Tem algum erro? Deixa eu ver aqui no console para ver se tem algum erro. Vamos ver. Ah, não consegue ler propriedade. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Aconteceu um erro de tipo type error. Não consegue ler propriedade de undefined, de indefinido. Está tentando ler a propriedade join, que é o método que nós estávamos tentando utilizar. Basicamente, aqui está falando que RGB, que foi passado como próprio aqui para o componente, está undefined, está indefinido. Vamos checar aqui no app.js. Ah, tá, eu passei RGBA, é RGB. Agora, se eu atualizar a página, nós vemos novamente a nossa paleta de cor. Eu estava confundindo. Existem duas formas da gente... Existem várias formas de nós representarmos cor na internet. Tem o formato hexadecimal, tem o formato RGB e tem o formato RGBA, onde o A é um quarto valor que equivale à opacidade da cor, se a cor é transparente ou não. Portanto, agora nós temos novamente a nossa paleta de cor. Talvez seja... Daqui a pouco nós vamos criar as regras de estilo que vão tornar o nosso site um pouco mais agradável, mas antes de fazer isso, eu quero vir aqui no componente cor única
e fazer o seguinte, nós definimos a propriedade className, nós definimos a propriedade estilo. Aqui dentro do elemento artigo, eu vou criar um elemento P, encaixando de forma dinâmica peso. E aí, peso, eu vou passar aqui, ó, como sendo cor_item.weight. Se vocês se lembram, deixa eu imprimir aqui de novo. A lista de elementos, a lista de cores, os objetos cores possuem uma propriedade chamada weight, que é o peso de luminosidade ou de escuridão. E aí, eu vou passar peso, deixa eu definir ele aqui, né? No objeto props, são as propriedades do componente. E, portanto, agora nós conseguimos ver a propriedade, nós conseguimos ver a porcentagem de peso da cor, né? Para a luminosidade ou para a escuridão. Nós vemos aqui o 0% é a nossa cor base. E aí se eu vim aqui e colocar o máximo de vermelho, nada de verde e o máximo de azul, nós vemos aqui que a paleta de cor é a cor roxa, né? Se eu colocar azul, deixa eu ver, isso aqui de nada de vermelho, o máximo de verde e o máximo de azul, nós teremos essa cor ciano, né? Bem interessante. Portanto, agora nós estamos exibindo o peso de luminosidade e escuridão. Eu vou criar um atributo className aqui, que vai ser igual a valor porcentagem. E aí, embaixo desse elemento P, eu vou encaixar de forma dinâmica a variável valor hex. Ela ainda não existe, nós vamos criar ela daqui a pouco. E aqui no elemento P, nós vamos criar className igual a valor cor. E aí essa variável valor hex ainda não foi criada, portanto, vamos fazer isso. Aqui eu vou criar uma constante chamada valor hex, que vai ser igual a um template de string, em que eu vou encaixar de forma dinâmica um cerquilha e cor hex. E, portanto, agora, se eu atualizar a página, nós veremos o valor da cor hex para aquela tonalidade. Talvez agora seja a hora da gente criar as regras de estilo, né? Portanto, vamos fazer isso. Aqui no explorador de arquivos, eu vou criar um novo arquivo. Aliás, não, eu já tenho aqui o arquivo index.css, né? Que inclusive já está sendo importado aqui em index.js, exatamente. Portanto, aqui em index.css, vamos criar as regras de estilo. Eu vou selecionar todos os elementos da página e vou definir margem como sendo igual a 0, padding como sendo 0, box sizing igual a border box. No corpo da página, eu quero fundo, background, igual a essa cor aqui, vai ser um cinza. A cor do texto, eu quero que seja essa cor aqui, vai ser um azul escuro. A altura da linha, eu quero 1.5. E tamanho da fonte, eu quero 0.875 rem. E família de fonte vai ser essa lista aqui. Eu vou copiar aqui da minha colinha e vou simplesmente colar aqui. Em seguida, eu vou selecionar
container vai ser igual a text_align, alinhamento de texto, vai ser igual a centro. Display vai ser igual a flexível. Alinhamento dos itens vai ser igual a centro. Altura vai ser 100%, 100% não, vai ser 100 pixels. E padding do lado esquerdo vai ser igual a 2 rem. Se eu atualizar a página, nós vemos essas regras de estilo sendo aplicadas. Em seguida, no elemento H3, dentro do container, eu quero margem na parte de baixo igual a 0. Margem do lado direito igual a 2 rem. E aí, se eu atualizar a página, nós vemos essas regras aplicadas. No elemento input, eu quero border color, cor da borda, igual a transparente. Padding, eu quero 0.5 rem verticalmente e 1 rem horizontalmente. Tamanho da fonte, eu quero 1.2 rem. Borda no topo do lado esquerdo, a curvatura, né, radius, a curvatura da borda, 0.25 rem. Borda na parte de baixo, na esquerda, e a curvatura dela, eu quero 0.25 rem. Perfeito, e aí nós vemos essa curvatura aqui na borda superior esquerda e na borda inferior esquerda. Do lado aqui, como vai ter o botão do lado, a gente não vai colocar a borda ali. Em seguida, a classe btn, que é do botão, né? Eu vou colocar fundo igual a... vai ser um tom de azul. Exato. Padding, eu quero 0.5 rem verticalmente e 1 rem horizontalmente. Tamanho da fonte, 1.2 rem. Cor da borda, eu quero transparente. Curvatura da borda superior direita, eu quero 0.25 rem. Que aí, como o campo e o botão vão estar juntos, o campo vai estar... O campo vai ter as bordas curvadas do lado esquerdo e o botão do lado direito, basicamente. E aí, se eu atualizar a página, nós vemos essas regras de estilo sendo aplicadas. Em seguida, transformação de texto vai ser capitalize, para a primeira letra da palavra ficar maiúscula. A cor do texto vai ser igual à cor branca, esse é o código da cor branca. E o estilo do cursor vai ser ponteiro, de forma que, se eu colocar o mouse em cima, ele fica destacado, com ponteiro, né? Em seguida, eu quero criar algumas regras de estilo para tornar o nosso site um pouco mais responsivo. Para isso, eu vou escrever aqui, ó, @media, quando o dispositivo do usuário for uma tela, screen, and a largura máxima for igual a 576 pixels, eu quero o elemento H3 que estiver dentro da classe container, com o tamanho de fonte size igual a 1 rem. E para o elemento input, assim como para o elemento com a classe btn, eu quero tamanho de fonte igual a 0.85 rem. E aí, se eu atualizar a página e escrever alguma coisa aqui, em determinado momento, né, quando
a tela tem menos de 576 pixels de largura, o campo e o botão assim como o cabeçalho diminuem o tamanho. Legal. Em seguida, eu vou definir aqui, ó, quando o elemento input tiver a classe erro, eu quero borda 2 pixels, sólida, e a cor vai ser esse código aqui, que vai ser um tom de vermelho. Além disso, a classe cores, eu quero altura mínima igual ao cálculo de 100% a altura do dispositivo do usuário menos 100 pixels, porque o cabeçalho aqui em cima, né, ele tem 100 pixels de altura. Se você olhar aqui no código, quer ver? O container, ó, ele tem 100 pixels de altura, que é o container aqui do cabeçalho. E, portanto, aqui para a seção de cores, né, que é essa seção aqui, nós queremos calcular 100% a altura do dispositivo do usuário, menos 100. Modo de exibição vai ser igual a grade. E template das colunas da grade será igual a repetir. E aí aqui eu quero autofit para eles se encaixarem automaticamente. E os valores mínimos e máximos para as colunas serão esse valor aqui de pixel para o mínimo e esse valor aqui para o máximo. O template para as ruas da grade, que é a propriedade Grid Template Rows, eu quero repetir. Eu quero que os elementos da grade se auto-encaixam, que serão cada um dos elementos representando uma cor individual, né? E valor mínimo e valor máximo será 96 pixels e 1 FR. E aí, se eu atualizar a página... Ué, cadê? Ah, tá. Eu coloquei 2 pontos aqui a mais. Agora sim vai funcionar. Ué, não foi? Peraí. Cadê? Será que eu coloquei a classe cores? Coloquei a classe cores. Aqui em cor única, vamos ver. Talvez esteja faltando mais algumas regras. Deixa eu criar as outras regras aqui. Para a classe cor, eu quero padding igual a 1 rem verticalmente e 2 rem horizontalmente. O cursor eu quero que seja ponteiro. Tamanho da fonte, 1 rem. Transformação de texto, nenhuma. E aí, se a gente atualizar, nós vemos essas regras sendo aplicadas. Em seguida, nós vamos criar aqui as classes valor porcentagem e valor cor. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, valor porcentagem. Para a classe valor porcentagem, nós queremos margem na parte de baixo igual a 0.
Cor do texto, nós queremos esse código aqui, que vai ser um cinza escuro. Para a classe valor cor, nós queremos a cor do texto igual a essa cor aqui. Espera aí. As regras de estilo para a classe valor cor são as mesmas de valor porcentagem. Portanto, eu posso simplesmente definir que essas regras aqui também são para valor cor. E aí eu não preciso definir aqui uma segunda vez. Em seguida, para a classe cor clara, ou melhor, para a classe cor valor, quando este elemento estiver dentro do elemento com a classe cor clara, nós queremos a cor igual a branco. E nós queremos o mesmo para a classe cor porcentagem. E por fim, nós queremos que o elemento com a classe alerta tenha transformação de texto igual a uppercase. Isso vai fazer com que todas as letras fiquem maiúsculas. Tamanho da fonte, nós queremos 0.85 rem. E margem no topo, nós queremos 0.5 rem. E aí, se eu atualizar a página, nós vemos essas regras de estilo sendo aplicadas. E eu não sei por que a lista de cores aqui não está sendo exibida como grade, né? Deveria ser exibido como grade com colunas e linhas. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos vir aqui em cima? Deixa eu ver. Aqui na classe cores, deixa eu ver se eu escrevi corretamente. A altura mínima é o cálculo, né? Display grid. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu copiar aqui da minha colinha. E simplesmente colar aqui. Ah, eu fiz alguma coisa errada, ó. Olha que quando eu colo, a cor aqui fica diferente. No Min-Max. O que será que eu fiz errado? Será que é isso? Não é não? Ah, eu digitei Mix-Man. É Min-Max. Meu Deus. É cores. Vamos ver. Isso. O que será que estava errado? Pera aí, vamos ver aqui. O que será que foi errado, hein? Vamos ver. Isso aqui tá certo, né? Tá igual. Min-Max. Ah, Min-Man. É. Min-Max. É isso. Meu Deus. Perdão. Vamos lá. Agora sim. Eu tinha escrito Mix-Max, né? Mix-Man antes. Não tinha reparado. Não foi isso? É, Mix-Man. Antes eu tinha escrito Mix-Man. Mas é Min-Max. Isso. Agora sim. Perfeito. Agora sim. Agora sim a gente tem
a nossa paleta de cores sendo exibida como uma grade. E agora o que nos resta fazer é o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Talvez agora seja a hora de... Talvez agora seja a hora da gente criar a funcionalidade de quando o usuário clicar na cor, essa cor ela for copiada para a janela de transferência, né? Quando você copia algo, né? Com Ctrl C, ele fica na área de transferência e aí você pode colar, né? É isso que nós queremos fazer. E aí, para fazer isso, vamos pensar, nós temos que fazer o seguinte. Aqui no arquivo corunica.js, eu preciso vir aqui no artigo, no elemento artigo, e criar um atributo onClick que vai executar a seguinte função. Eu vou definir alerta igual a verdadeiro, true. Vou selecionar o objeto navigator, que é o navegador, clipboard, que é a área de transferência, e aí esse objeto, clipboard, que representa a área de transferência, possui um método chamado writeText. Write significa escrever, text significa texto, e aí eu vou passar aqui para ele uma variável chamada hexadecimal. Essa variável ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Aqui em cima, eu vou criar uma constante chamada hexadecimal, que vai ser igual a uma função chamada RGB para hexadecimal. E aí eu quero passar para essa função o RGB, né, o vetor RGB. Essa função ela não existe, portanto vamos criar ela. Eu vou criar aqui uma função chamada RGB para hex. Ela recebe como argumento RGB. E aí eu vou retornar não, aqui nós temos acesso aqui, ó. Nós temos acesso a correx aqui, que é retornado, né? Portanto, nós podemos fazer isso. Eu posso passar aqui, ó, correx. E esse método writeText, ele retorna um objeto que tem um método chamado catch, que nós podemos usar para executar uma função caso aconteça um erro durante a execução do método writeText. E aí a função que é executada quando o erro é capturado vai chamar a função console.log e vai escrever no console falha ao copiar. Portanto, agora, se eu clicar em uma cor aqui, definir alerta não está definido. Eu estou utilizando aqui definir alerta, mas ela não está definido aqui
no nosso componente. Portanto, vamos criar useState. Vou criar essa propriedade utilizando o hook useState. Deixa eu importar ele aqui a partir do React. E aí, eu vou criar aqui, ó, vou retornar como sendo um vetor com alerta e definir alerta. E deixa eu inicializar como sendo uma constante, né? E aí, em seguida, se eu vir aqui agora e recarregar a página, se eu clicar em uma das cores, ela... será que foi copiada? Foi copiada, né? A cor aqui, ela é copiada. Mas eu preciso exibir o alerta, né? E aí, para fazer isso, eu vou criar um elemento aqui da seguinte maneira. Vou digitar chaves para executar código JavaScript. E aí eu vou testar. Se alerta for verdadeiro, então retorne um componente que vai ser o seguinte. Vai ser um elemento P com a classe alerta. E o texto vai ser copiado para a área de transferência. E aí agora, se eu atualizar a página e clicar em um dos quadradinhos, né? Isso foi copiado para a área de transferência. Exatamente. Só que aí quando eu clico e depois clico em outro, ambos ficam aqui com esse alerta de que foi copiado para a área de transferência, né? Entretanto, somente um deles realmente fica copiado para a área de transferência. Portanto, o que nós precisamos fazer é criar um temporizador que vai remover esses alertas depois de algum tempo. E aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar... Deixa eu importar primeiro. Eu vou importar o hook useEffect. E aí, eu vou utilizar o hook useEffect para executar uma função que vai ser executada sempre que alerta tiver o seu valor alterado. Portanto, essa função vai ser exibida sempre que a propriedade, né, alerta, tiver o seu valor alterado, o que vai acontecer quando o usuário clicar em um dos quadrados, né? E aí o que nós queremos fazer é o seguinte: se alerta não for verdadeiro, né? Então a gente vai só retornar. No caso aqui, ponto de exclamação alerta está testando se o valor de alerta é falso, né? Porque se for falso, se alerta for falso, o sinal de exclamação, que é o operador não, né? Ele inverte o valor, ele inverte o valor de um valor booleano, né? De um dado booleano, verdadeiro ou falso. Portanto, se alerta for falso, não alerta, é assim que a gente lê, né? Não alerta, retorna verdadeiro. Então, nesse caso, ele vai retornar sem fazer nada. Entretanto, se alerta for verdadeiro, o que significa que não alerta vai retornar falso, então nesse caso, nós vamos criar um temporizador que vai definir alerta como sendo falso depois de 3.000 milissegundos, ou seja, depois de 3 segundos. E nós vamos retornar esse temporizador e armazenar em uma constante chamada tempo limite. E em seguida, nós vamos retornar no final da função que é executada no efeito, né? Nós vamos retornar uma função que vai limpar o temporizador através
da função clear timeout. E o temporizador é o tempo limite. E, portanto, agora vamos cruzar os dedos. Se eu clicar aqui para copiar uma cor, ela fica copiada e depois de 3 segundos o alerta ele some, a cor ela continua copiada aqui, né? Se eu clicar em enviar, vai me aparecer o alertazinho de que a cor ela não é válida, né? Isso porque está faltando o cerquilho aqui na frente, né? Então, o que falta é isso, né? O que falta é corrigir essa cópia aqui para a área de transferência, porque não está vindo com o cerquilha, né? Portanto, vamos fazer isso. Aqui, quando o elemento que representa a cor for clicado, nós queremos escrever na área de transferência não somente a cor hex, mas vamos criar aqui uma string. Vamos criar um template de string encaixando de forma dinâmica cor hex, mas com o prefixo da cerquilha. E, portanto, agora, se eu vir aqui e copiar essa cor, ela foi copiada, né? E aí, se eu colar aqui, a cor ela já vem em formato hexadecimal e com cerquilha. Se eu alterar aqui, funciona também. E, portanto, eu acredito que é isso para esse projeto de gerador de cor. Deixa eu só conferir se eu não esqueci nada. Aqui no código. Acredito que seja isso. Deixa eu conferir aqui. É isso. Esse é o projeto de gerador de cor. E eu vejo vocês no próximo tutorial.